Olá! Vamos começar com um convite à imaginação. Pense no lugar que há milênios foi uma fronteira sangrenta entre reinos bíblicos e que hoje é um paraíso para quem busca aventura. Pois é, esse lugar é o rio Arnon, um cânion que foi esculpido, veja só, tanto pela água quanto pela guerra. E a história dele é simplesmente fascinante. Ok, para a gente começar com o fato de impacto, a região que estamos explorando, hoje chamada de Reserva Natural de Wadi Mujib, tem um título bem curioso. É a reserva natural de menor altitude do planeta. Ela desce, olha só, até 430 metros abaixo do nível do mar, bem ali nas margens do Mar Morto. E assim, não é um lugar parado no tempo não, pelo contrário. Hoje em dia é um baita centro de aventura. Gente do mundo todo vai pra lá fazer canyoning, sabe? Percorrer aquelas gargantas, fazer trilhas em cachoeiras, praticar rafting. E com um pouco de sorte até dar de cara com algum animal selvagem raro, tipo carnívoros ou cabras da montanha que vivem por ali. Só que, por trás de toda essa adrenalina, de toda essa modernidade, existe uma história muito mais antiga. Uma história que começa com outro nome. Um nome que ecoa por milênios de conflitos e de impérios. Vamos voltar bastante no tempo. Antes de virar ponto turístico, o rio Arnon, como era conhecido, era, na essência, uma linha divisória. Uma barreira natural que separava reinos, povos e, claro, destinos. Esse nome, Arnon, ele aparece o tempo todo em textos antigos, principalmente na Bíblia. E não era só um rio qualquer, era a fronteira. A geografia ali não era só paisagem, era pura política. Era a linha que definia quem era quem e qual era o lugar de cada um. E os primeiros povos a disputar essa linha foram os Moabitas e os Amorreus. De um lado, ao sul, ficavam os Moabitas, que eram descendentes de Ló. Do outro lado, ao norte, estavam os Amorreus, um povo que tinha vindo lá da Mesopotâmia. E o rio Arnon corria bem no meio deles, como um lembrete constante daquela rivalidade. E é aqui que a história fica ainda mais intensa. O Arnon vira o palco principal de algumas das narrativas mais dramáticas de conquista que estão na Bíblia. O ponto central aqui, sabe, é a constante troca de poder. Primeiro, os israelitas, na jornada para a Terra Prometida, derrotam o rei amorreu, Seom, e pegam as terras ao norte do rio. Mas esse controle nunca foi firme. Durante o período dos juízes, a terra foi perdida, depois reconquistada. Mais tarde, na época da monarquia, o rei de Arã Damasco passou o rodo na região. E, por fim, o Império Babilônico de Nabucodonosor conquistou tudo. O rio continua ali, firme, mas os reinos nas suas margens, esses viviam mudando. E essa primeira conquista israelita está lá, registrada na Bíblia. Essa citação do livro de Números marca exatamente o momento em que o Arnon se torna, pela primeira vez, uma fronteira para o povo de Israel. Mas o que é realmente fascinante nessa história toda é que a gente não tem só uma versão dela. A história não foi contada só nos textos sagrados, ela também foi gravada em pedra. Dá uma olhada nisso. Temos aqui duas versões da mesma batalha, que são completamente diferentes. De um lado, a Estela de Mesa, que é um monumento dos Moabitas, onde o rei Mesa se gaba de uma vitória esmagadora contra Israel. Do outro lado, o Livro dos Reis, que diz que os israelitas estavam ganhando a batalha e só recuaram depois de um ato desesperado e chocante do rei Moabita. Isso mostra, de uma forma brilhante, como a história muitas vezes é uma questão de ponto de vista. E a importância estratégica desse rio não acabou com os reinos bíblicos, não. Séculos mais tarde, um outro grande império ia deixar a sua marca nessa paisagem. Os romanos, claro, entenderam na hora o valor estratégico dali. Construíram um forte chamado Apud Arnona, que significa junto ao Arnon, para proteger uma de suas estradas mais importantes, a Via Nova Traiana. Essa estrada era como uma artéria econômica, ligando as partes mais ricas do Império no Oriente. De novo, o Arnon era uma peça-chave no xadrez geopolítico da época. E com isso, a gente volta para o presente. Aquele antigo rio Arnon, com toda essa bagagem histórica, renasceu como o Wadi Mujib, uma verdadeira maravilha da natureza. Hoje, aquele antigo campo de batalha virou um santuário de biodiversidade. É o lar de mais de 300 espécies de plantas, além de ser um refúgio para animais raros e aves migratórias. É a prova da incrível capacidade da natureza de se recuperar, mesmo numa paisagem tão marcada por conflitos humanos. Para ter uma ideia da grandiosidade do lugar, é só olhar os números. A diferença de altitude dentro da reserva é de mais de 1.700 metros. É uma queda vertiginosa, das montanhas de Carac até a depressão do Mar Morto. E isso cria uma variedade incrível de microclimas e habitats. A mão humana também ajudou a moldar o rio hoje em dia.
A represa de Al-Mujib, que foi construída em 1982, tem capacidade para 110 milhões de metros cúbicos de água. É ela que garante o abastecimento para cidades e fazendas numa região que é, em grande parte, desértica. E os famosos cânions, que são a grande atração hoje em dia. Eles também contam uma história antiga, só que uma história geológica. Durante a última era do gelo, o Mar Morto era muito mais alto. Quando as águas dele recuaram, elas literalmente rasgaram a rocha, esculpindo essas gargantas e desfiladeiros impressionantes que definem a paisagem. Então a grande virada é essa. O que antes era uma barreira, uma linha que separava os povos, hoje é um destino que convida as pessoas a entrar, a explorar, a se conectar. Uma fronteira de guerra que se transformou num ponto de encontro com a natureza. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. O rio Arno nos mostra que toda a paisagem tem uma memória. Então, ao olhar para uma montanha, um rio ou um vale por aí, talvez valha a pena se perguntar: que outras histórias épicas será que estão só esperando para serem descobertas? Bem ali, debaixo dos nossos pés.